Pronto, tá gravando, então. Maravilha. Tá todo mundo vendo a minha tela, bem? Sim, agora tá. Tá. Uhum. Bom Tá ótimo. dia, boa tarde. Muito obrigada pelo convite de estar aqui compartilhando com vocês. Eu sou a Priscila, sou psicóloga, terapeuta de família e sou consteladora familiar. E sou uma baby aqui no mundo dos olhos, muito nova. E estou completamente apaixonada, estudando, aprendendo um pouquinho todo dia. E eu vou compartilhar hoje com vocês um Clube dos Olhos sobre os olhos essenciais e as nossas emoções. Eu percebo que eu estou bem no começo sobre tudo isso, né? Eu acho que se a gente continuar fazendo esses encontros com esse tema, a gente vai poder, ao longo do tempo, ir tendo muito mais recurso, muito mais informação, porque com os olhos eu percebo que todo dia a gente aprende alguma coisa aqui em casa, especialmente nessa parte do lado emocional, porque todos os olhos têm benefícios nessa parte também, né? Que a gente vai descobrindo. Então, vamos lá. Antes de falar um pouquinho sobre cada óleo, eu separei alguns óleos para falar hoje para vocês, porque não dá para falar de todos. Eu vou falar dos que eu mais uso, dos que eu tenho mais experiência no dia a dia aqui em casa. Antes de começar a falar dos olhos, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte das emoções. Assim, é um tema que eu acho que às vezes fica um pouco confuso para muitas pessoas, né? O que é sentimento, o que é emoção, o que é humor, e tudo isso vem junto, e aí a gente sabe que o nosso equilíbrio emocional é a base da nossa saúde, do nosso corpo, e muitas vezes quando a gente tem quando a gente adoece, é porque muitas vezes a gente teve uma situação emocionalmente muito estressante, e isso envolve um monte de coisas, né? Então, só para explicar um pouquinho para vocês, essa é uma parte da nossa vida como ser humano, né? Que desde que a gente está dentro do útero da nossa mãe, e depois que a gente sai do útero da nossa mãe, a gente vem pro cuidado da nossa família, a gente já está desenvolvendo o nosso sistema emocional, né? A gente nasce, as crianças nascem com esse sistema muito aberto, vamos dizer assim, né? Quando a gente observa uma criança, um bebê ou uma criança pequena expressar o que ela sente, ela consegue expressar com muita clareza. A gente olha, né? Aqui em casa eu tenho 3 crianças. Eu olho, o meu caçula agora está com 3 anos. Quando ele está chateado, ele consegue mostrar para mim com muita clareza que ele está chateado, né? E a gente consegue observar que as crianças elas estão muito em contato com o que sentem e elas expressam o que sentem. Às vezes elas não sabem dar nome, mas elas expressam quando elas estão tristes, quando elas estão felizes, quando elas estão alegres, com aquela alegria contagiante das crianças. A gente percebe porque elas estão muito presentes naquele sentimento, naquela emoção. E quando a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo, em função das nossas experiências de vida, a gente muitas vezes, para sobreviver, a gente, como mecanismo de defesa, a gente vai cortando um pouquinho o contato com os sentimentos, quando o sentimento é de muita dor, de muita tristeza, né? Porque às vezes acontecem coisas dentro dos sistemas familiares que a gente não está esperando, que a gente não está preparado, que a gente é criança, não sabe lidar, né? Então, para sobreviver, a gente vai criando ali um mecanismo de defesa. E muitas vezes, quando a gente vai chegando na idade adulta, a gente já não tem aquele contato com os sentimentos como a gente tinha quando era criança. Não sei se isso está fazendo sentido. Tá? Só vou contar um pedacinho dessa história para ficar um pouquinho mais claro do que a gente vai falar hoje. E aí, a gente muitas vezes não aprende a nomear o que a gente sente, a expressar o que a gente sente, não tem esse suporte dentro do nosso sistema familiar para estar falando do que a gente sente, né? A gente vive numa cultura que muitas vezes a alegria e a felicidade são valorizadas e a tristeza é desvalorizada, infelizmente, porque a tristeza faz parte, assim como o sol e a lua, né? Assim como todos os ciclos da vida, nós, como seres humanos, somos seres de sentimentos e
precisamos elaborar e entrar em contato com o que a gente sente, seja uma tristeza quando a gente perde alguém, seja uma alegria quando a gente encontra alguém querido, todos esses sentimentos, seja quando a gente fica muito frustrado, a gente fica com raiva, isso tudo faz parte da gente, né? E muitas vezes eu percebo que na nossa sociedade, na cultura de uma forma geral, é muito mal visto a gente estar triste, a gente sentir raiva, a gente ficar chateado, né? É muito bem visto quando você é uma pessoa alegre e feliz o tempo todo. Só que, como ser humano, esses sentimentos, essas emoções, elas fazem parte da nossa vida. E se a gente não lida com elas, a gente empurra para debaixo do tapete. Eu sempre uso esse exemplo no consultório, porque é muito fácil a gente empurrar para debaixo, quando a gente está adulto, né? Empurra para debaixo do tapete do coração e um dia, quando eu puder, eu olho para isso. Só que isso vai acumulando e vai pesando, e vai pesando, e vai pesando. E a pessoa depois, quando chega no consultório do psiquiatra ou do psicólogo, ela está deprimida, ela está com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, com um monte de coisa, e o tapete dela lá está lotado de coisa por debaixo. Então, assim, se a gente consegue ir cuidando, administrando, aceitando os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos padrões de humor, de lidar com tudo isso, e a gente usa um recurso natural para lidar com isso, a gente tem uma ferramenta muito valiosa para a nossa saúde como um todo. Não só para prevenir que a gente adoeça, né, dessas doenças mentais e psicológicas, mas que a gente leve uma vida mais feliz, mais leve, com mais bem-estar. Eu espero que essa pequena introdução tenha feito sentido nessa parte dos sentimentos. É um tema que eu gosto muito de falar, eu faço vários trabalhos relacionados a isso, né? A constelação familiar é um recurso que nos ajuda muito a lidar com essa... Às vezes a gente tem uma dor, um peso, uma coisa que a gente não sabe de onde vem, e tem vários recursos, não só a constelação, mas muitos outros recursos que podem nos ajudar a lidar com os nossos sentimentos. E eu entendo os óleos essenciais como mais um recurso positivo para a gente lidar com os nossos sentimentos. Porque vamos só entender uma coisa. Quando a gente respira, inspira e expira, a gente se conecta com o que a gente sente. Muitas vezes a gente nem respira direito no dia a dia. E muitas vezes aquilo está tão pesado, está tão difícil, a gente começa a buscar outros recursos externos que não fazem bem para a nossa saúde. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos na psiquiatria da Santa Casa do Rio de Janeiro, no setor de abuso de substâncias químicas, de álcool e outras drogas, e jogo e sexo, tudo ligado à compulsão. E a gente observa nesses casos que é muito difícil para essas pessoas entrarem em contato com o que elas sentem. E elas usam esses recursos, o álcool, o cigarro, o tabaco, as drogas, o jogo, tudo isso, como uma forma de lidar com o que elas sentem. E se a gente for pensar bem, o álcool, ele não deixa de realmente cumprir o propósito, né? Você usa ele e ele altera todo o seu sistema neurológico, ele consegue relaxar você, ele tem propriedades relaxantes sim, e ele cumpre esse propósito. Mas não tem problema nenhum a gente tomar um vinho ou beber de vez em quando, enfim, como a gente acha que deva ser. Mas quando a pessoa começa a usar isso como um recurso para lidar com o que ela sente, aí a gente começa a entrar numa zona de perigo, né? Ninguém fica dependente e desenvolve uma compulsão de um dia para a noite. Isso é uma coisa que leva um tempo, é um processo, né? Que às vezes é mais rápido, às vezes mais devagar. Mas isso acontece, e se a gente for olhar as estatísticas, acontece muito em todas as sociedades no mundo todo, né? Pessoas que desenvolvem esse tipo de compulsão em função dessa dificuldade de lidar com o que sente, com várias dores e várias coisas que vão levando a pessoa a ir por esse caminho. Então, hoje a gente vai falar de um recurso natural, de um recurso que eu estou completamente apaixonada. Não consigo deixar de falar isso, gente, porque os óleos, eles mudam a vida da gente tanto, todo dia, uma coisa nova. Então, eu vou contar um pouquinho, bem rapidinho, né? Muita gente que está aqui já conhece, mas podem ter pessoas novas também. Eu gosto sempre de lembrar da história.
para a gente entrar, vou falar um pouquinho como que a gente usa os óleos, o que eles são, e aí vou falar um pouquinho de alguns óleos que eu separei para a gente explorar hoje, tá bom? Então, assim, no registro da humanidade já se fala dos benefícios, já se utiliza, né? Lá no início das civilizações já se falava sobre, e já se utilizava sobre os óleos essenciais e os benefícios que eles traziam para a gente. E eu gosto muito dessa história da Bíblia, do menino Jesus, que conta que quando ele nasceu, os 3 reis magos levaram presentes para ele. E para mim essa história foi muito importante quando eu escutei pela primeira vez, porque os 3 presentes que ele ganhou foram ouro, mirra e incenso. E aí, quando eu ouvi sobre o incenso, a primeira vez que eu fui entender um pouco mais, eu fiquei muito apaixonada pelo frankincense. Né? O incenso é o frankincense que a gente usa hoje e ele realmente é muito poderoso. Não é à toa que ele já existe na nossa história, né? Na história da Bíblia há tanto tempo. E aí, ao longo dos anos, a gente, né, já tinha óleos essenciais, e eu gosto sempre de falar que óleo essencial não é essência, né? Essência é uma coisa sintética, produzida em laboratório para imitar o aroma das plantas. Os óleos essenciais não são essência. E hoje a gente tem empresas como a doTERRA podendo trazer um óleo essencial de altíssima qualidade e pureza e potência para a gente transformar mesmo a nossa vida, né? Então, o que eles são? Eles são substâncias orgânicas, puras, voláteis, extremamente potentes e concentradas, são extraídas das plantas, de diversas partes diferentes das plantas. Podem vir das sementes, das cascas, dos caules, das raízes, das flores. E aí, de onde vem esse óleo também tem a ver com o benefício que ele pode trazer para a nossa parte emocional. Isso é muito interessante. Eu estou estudando um pouquinho sobre isso, ainda estou bem engatinhando, mas é uma parte assim que eu fico muito encantada mesmo com o resultado que esse óleo, por exemplo, o vetiver, é outra paixão, né? Que é um óleo de uma raiz, o quanto ele pode estar ajudando a gente a aterrar, a centralizar, a acalmar. Então vamos lá, não vou entrar aqui muito em detalhes. Essa apresentação vai ficar salva em PDF para vocês no final. Então, vocês já sabem disso, né? Muita gente sabe. Uma gota de hortelã-pimenta, eles são tão concentrados que uma única gota equivale a 28 xícaras de chá. Então, a gente está realmente falando de uma substância muito concentrada e poderosa. E eu gosto de falar aqui um pouquinho dessa parte, porque a gente sabe que na medicina tradicional, na alopatia que a gente usa hoje, que é o que eu aprendi a usar desde criança, a gente sempre teve uma farmacinha em casa, embora sempre tivesse também uma farmacinha natural, mas sempre teve uma farmacinha de medicação, o foco deles é tratar os sintomas. E muitas vezes a gente não trata a causa. Isso na parte psicológica é muito comum. Na depressão, na ansiedade, os medicamentos eles conseguem abarcar e cuidar dos sintomas de uma forma muitas vezes positiva, algumas vezes com efeitos colaterais muito ruins, mas de uma forma geral a medicina tradicional consegue dar conta disso. Mas se a gente não trata a causa, quando a gente tira a medicação, depois de 8 meses, 1 ano, aquilo volta. Né? Por isso que sempre os médicos, os psiquiatras falam, você vai fazer acompanhamento médico e também acompanhamento psicológico para tratar a causa, né? Mas muitas vezes na terapia leva um tempão para a gente conseguir tratar a causa daquilo tudo. E quando a gente fala de uma abordagem natural, a gente está falando de gotinhas, né, dos óleos que podem estar atuando na causa, de dentro para fora. E isso eu acho uma vantagem muito grande da gente estar falando dos óleos essenciais, né? Porque eles vão aos pouquinhos, um dia de cada vez. Ju, você quer fazer as perguntas durante ou quer deixar para fazer no final? Que eu estou vendo que está pulando o chat aqui de perguntas. Acho que a gente pode fazer no final, Pri. Tem a Darlene que está sem conseguir ouvir. Eu acho que é porque ela não conectou o áudio dela. Mas todo mundo está conseguindo ouvir. De repente, a gente deixa as perguntas para o final mesmo. Mas o que E se a puder Darlene consegue sair e entrar de novo, e quando entrar, ela habilita o som? Que às vezes acontece isso. Na hora que entra, a pessoa não habilita e não consegue ouvir. Isso, boa. Obrigada. Então,
os óleos essenciais, eles têm a capacidade de permear as nossas membranas celulares. Não só das nossas células, do corpo todo, né? Inclusive as nossas células cerebrais. E isso é uma vantagem muito grande, né? Porque as medicações sintéticas não são biocompatíveis com as nossas células e não conseguem ultrapassar as membranas. Então, a gente fica muitas vezes de mãos atadas, né? Quando a gente depende da medicina tradicional. E quando a gente está falando de óleos essenciais, eles são tão poderosos e tão compatíveis com a nossa natureza, com a natureza do nosso corpo, que eles têm a capacidade de permear as membranas. E isso é muito vantajoso, né? Para todos os níveis de toda a amplitude da saúde que a gente possa falar. Então, vou só falar rapidinho que existem 3 formas principais da gente usar os óleos essenciais. O uso aromático pode ser através do difusor ou fazendo as inalações. O uso aromático fala da gente inalar os óleos essenciais, né? O difusor é realmente uma ferramenta muito útil, muito prática, e para a parte emocional é muito boa, porque o nosso sistema, os nossos receptores nasais recebem as moléculas dos óleos essenciais e muito rapidamente, aqui através do bulbo olfativo, leva para o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções e da memória. Então, o uso aromático para a parte emocional, ele é muito bom e rápido, né? Chega muito depressa aqui nas nossas memórias, onde tem as nossas emoções, e onde pode estar ajudando muito a gente, né? Então, eu gosto muito do uso aromático, a gente faz aqui em casa os difusores diariamente para as crianças, e eu fico aqui no home office também com o difusor, justamente para essa parte emocional também. Outra forma da gente usar os óleos é uso tópico, é quando a gente passa na pele, e a gente sempre vai diluir com um óleo vegetal para aumentar a absorção desse óleo essencial que é muito volátil. Então, a gente passa na sola dos pés, ao longo da coluna, aqui nos pulsos. Às vezes aqui, eu gosto muito de passar aqui no centro cardíaco, ok? Tem alguém levantando a mão, Ju. Eu acho. Foi Foi sem querer, Pri. E a outra forma da gente usar os óleos é por ingestão. O uso interno, a gente não recomenda para crianças menores de 7 anos, a partir de 7 anos. E os óleos da doTERRA têm a liberação da Anvisa aqui no Brasil, os que podem ser ingeridos, né, para serem ingeridos com segurança, em função da pureza e da garantia que a gente tem do que está dentro daquele vidrinho. Então, é uma forma também muito boa e prática da gente ter acesso aos óleos, especialmente também para essa parte emocional. Eu uso bastante também. Na verdade, eu uso as 3 formas para lidar com a parte emocional todos os dias. Só para a gente entender o quão rápido eles são, em 22 segundos do momento que a gente inala, né? Ele chega no nosso cérebro, em 2 minutos circula por todo o nosso corpo e em 20 minutos todas as nossas células têm contatos com os fitoquímicos que estão presentes naquele óleo essencial. Então, às vezes eu vou começar a dar uma aula e eu começo 20 minutos antes com a minha rotina aqui, passando os óleos, inalando, e é realmente muito rápido, né? E conforme a gente vai usando todos os dias, a gente vai evoluindo nesse processo também, né, dos benefícios, porque os óleos essenciais são muito poderosos, eles vão tratando de dentro para fora, né, aquilo que a gente precisa. Então, é sempre importante lembrar que os óleos essenciais, eles vão dar suporte para todos os sistemas do nosso corpo, não só os nossos sistemas físicos, mas também os nossos sistemas emocional, mental, tá? Então, eles estão aqui como uma ferramenta. Realmente uma ferramenta, um recurso muito valioso para nos dar suporte. A gente precisa, eu acho que um ponto que ajuda bastante, isso aqui é só para falar que eles são puros e o CPTG é o certificado de pureza testado e garantido da doTERRA, né? E isso garante também. Eu busquei muito pela qualidade quando eu conheci a doTERRA e eu entendi que eles tinham isso.
E eu acho que quando a gente está pensando em usar os óleos na nossa família, né, nas nossas crianças, dentro da nossa casa, e para lidar com as nossas emoções, a gente se sente mais seguro quando a gente pode confiar nesse tipo de produto, né? E eu sinto isso com os óleos da doTERRA, muito mesmo. Então, esse aqui é só um pedacinho do e-book. A doTERRA tem um e-book, tá aqui o link que vocês vão receber, explicando essa parte emocional e contando detalhadamente como que são os olhos do kit das emoções. Porque existe um kit na doTERRA só para as emoções. A gente não vai hoje abordar esse kit, mas só para vocês saberem que existe. E quem quiser saber mais pode baixar o e-book lá direto do site da doTERRA. E ele tem uma introdução que explica bem, de uma forma bem simples, como que os olhos podem nos ajudar a lidar com as nossas emoções, justamente em função do nosso sistema límbico e das memórias, né? Quando o nosso corpo entra em contato com os óleos essenciais, isso vai despertar, né, as nossas memórias e as nossas emoções, e aí todo um processo muito interessante que pode acontecer quando a gente entra em contato com um determinado aroma, né? Aqui é o exemplo do kit das emoções. Eu vou ser muito sincera, eu não tenho experiência prática com esse kit, eu já conheci, a Ju já me apresentou cada um deles, eu gostei muito, eu me lembro que o Passion e o Tear foram os meus favoritos, mas eu conheço pessoas que usam ele regularmente, gostam muito, né? Ele vem com esse disco que fala das emoções e ajuda a você identificar como você está se sentindo, qual é o tipo de óleo que vai te ajudar, né? Eles são blends, eles são misturas. Na composição tem vários óleos essenciais, né? E aqui eu acho muito interessante porque uma forma da gente entender melhor como a gente se sente e qual tipo de óleo pode nos ajudar nesse momento, né? E aí, vou falar um pouquinho desses óleos, o lavanda. Eu não consegui trazer todos, achei que tivesse trazido. O lavanda ficou lá no meu banheiro. O lavanda é, acho que, dos mais populares, né? Aqui em casa eu não consigo usar ele durante o dia, porque realmente ele me dá muito sono, eu fico muito lenta e sonolenta quando eu tenho contato com lavanda. Eu uso só no rosto, mas bem pouquinho, para não me dar sono, né? É um óleo que a gente muito conhecido pelas suas propriedades calmantes, ele ajuda a relaxar, ele ajuda na qualidade, na quantidade e na qualidade do sono, ele reduz a insônia, ele tem atividade antimicrobiana, antiespasmódico, anti-inflamatório, ele é muito bom para pele, para machucados e tudo mais, mas hoje a gente vai focar aqui mais na parte emocional, né? O óleo de lavanda, ele ajuda a gente a diminuir os nossos níveis de cortisol. O cortisol, ele faz parte do nosso dia a dia, né? É um hormônio que faz a gente despertar todo dia de manhã, mas quando a gente fica durante vários dias muito atento, muito alerta, né, sobre um estresse muito forte, os nossos níveis de cortisol ficam muito elevados. E isso vai influenciar o nosso sono, vai influenciar o nosso corpo poder descansar durante a noite, né? E vai trazer uma série de pontos negativos para a nossa saúde. Vai diminuir a nossa imunidade, vai diminuir o nosso humor, vai ficar mais sensível também, quando a gente está no nível de estresse muito elevado, dormindo pouco. Então, é um efeito bola de neve. Quando a gente começa a usar um óleo essencial para nos ajudar a dormir melhor, a relaxar enquanto a gente está dormindo e realmente ter um sono profundo, isso vai refletir diretamente, não só que o nosso sono vai ser melhor, então a gente vai despertar no dia seguinte mais energizado, né, mais inteiro, mais completo, e isso vai influenciar diretamente no nosso humor, no nosso nível de paciência ali, para a gente estar lidando com tudo do dia a dia. Então, usar o lavanda para ter um bom sono vai implicar diretamente em como a gente vai estar, como o nosso humor vai estar no dia seguinte, né? Porque dormir é uma função vital, e agora, nesse momento que a gente está vivendo delicado, muitas pessoas estão entrando em contato comigo com muita dificuldade justamente nessa parte de conseguir dormir, em função de todas essas incertezas que a gente vive hoje, especialmente famílias com crianças.
E aí um monte de medicações, Stilnox para lá e para cá sendo receitados para crianças de 6 anos, porque não conseguem dormir há vários dias. Então, eu tenho acompanhado muitas famílias que estão introduzindo os óleos para conseguir ter uma qualidade de sono, né? E, consequentemente, voltar a equilibrar todo o sistema, porque a gente dormir bem, né, durante o número de horas que a gente precisa, isso daí é muito pessoal, é muito importante para a gente estar bem no dia seguinte emocionalmente, para a gente estar bem mentalmente, para a gente estar bem pleno nas nossas capacidades. Então, não é 100% das pessoas que se beneficiam desses efeitos do lavanda. Eu gosto sempre de falar isso, porque embora a porcentagem seja pequena, de 5% das pessoas podem ter efeito contrário, que a gente fala que é o efeito rebote com lavanda, mas mesmo assim é importante a gente testar, né? Vai que você é uma dessas pessoas e a gente vai precisar, então, explorar outros óleos que possam trazer efeitos calmantes. Eu gosto muito do cedro, ele não está aqui na apresentação, mas a gente está usando o cedro todos os dias aqui em casa, na rotina da noite, e ele tem propriedades muito positivas também, com relação a acalmar e relaxar. Então, vamos seguir aqui. O laranja é um coringa, né? Um óleo realmente muito versátil. Ele reduz a irritabilidade, reduz o nível de estresse, reduz a ansiedade e ajuda a gente a ter mais energia e concentração. O que eu acho muito interessante do laranja, e tem várias pesquisas sobre os cítricos no PubMed, é a capacidade que ele tem de estimular a nossa produção de serotonina naturalmente, né? Isso é muito valioso. E a gente às vezes pensa assim, mas eu não tenho depressão, para que eu vou usar o laranja? Sim, mas você não precisa ter depressão para se beneficiar dele, né? Aqui em casa a gente não tem ninguém que esteja adoecido com depressão e a gente usa o laranja diariamente em todas as rotinas, basicamente, né? Eu sou uma grande fã do laranja, eu acho que ele é um óleo que, diante do momento atual que a gente está vivendo, né, que é um momento de incerteza, é um momento totalmente novo para todos nós, isso naturalmente eleva os nossos níveis de ansiedade pela incerteza, porque a gente não sabe exatamente como que isso vai prosseguir. Eu tô com os meus filhos em casa, sem escola, desde o ano passado, né? É a primeira vez que a gente tem essa experiência. 3 crianças em casa, a gente trabalhando e com eles. É um desafio, isso aumenta os nossos níveis de ansiedade. Estou falando aqui da minha casa, tá? Então, o laranja foi um óleo que eu usei demais desde o início da quarentena. Eu não parei de usar ele. Eu uso na minha água, 2 gotinhas, pelo menos 2 vezes ao dia. Eu fico naquele copo com aquelas gotinhas o dia todo, né? Então, além de usar no difusor muito os cítricos como um todo, eu gosto de todos eles, especialmente do laranja e do bergamota que eu vou falar aqui. O laranja, ele dá o sabor na água, né? Tem um sabor bem prazeroso, aquele gostinho de laranja, e ainda tem um benefício muito interessante. Então, se você ainda não experimenta usar o laranja com esse objetivo, experimente que você vai sentir a diferença. Em poucos dias você vai sentir a diferença. Priscila, fala, Ju. só para falar um pouquinho do laranja, tem gente que consegue relaxar e dormir com o laranja mesmo, né? Então a gente já teve vários depoimentos. A pessoa ganhou a amostrinha do laranja e botou na água antes de dormir, conseguiu dormir melhor só com o laranja, né? Então pode-se fazer isso também com o laranja e com o lavender também. Quem não se adapta com o lavender para relaxar, você pode experimentar, fazer um teste. Uma gotinha do lavender na água também, meia horinha antes de dormir, para ver se tem um resultado diferente, né? Fica aí a opção, tá bom? Eu gosto e eu tenho feito isso também. Eu uso uma gotinha do lavanda antes de dormir e é muito impressionante como que ele me faz dormir mesmo. Eu tomo ele, meu marido fala assim para mim, se eu tomar e sentar na cama para conversar com ele, ele fala, você tomou lavanda, né? Eu começo 15 minutos, eu já tô. É muito assim, 15 minutos, 20 minutos, eu sinto assim o meu corpo todo
e eu consigo dormir muito bem. Eu tenho feito isso. Já tem um mês, mais ou menos, que eu estou tomando lavanda todo dia antes de dormir. Então, por isso eu gosto muito do laranja. A gente aqui em casa usa nas crianças na rotina da noite também. Porque, enfim, ele eu acho que, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando o meu caçula, ele faz aquele soninho da tarde mal feito, sabe? Que acorda numa hora que não faz o ciclo completo, que ele acorda super chateado. Eu já começo com lavanda nas costas dele, porque eu sei que ele vai ladeira abaixo se a gente não tomar uma providência, se ele acorda daquele jeito mal dormido no sono da tarde, ele vai ladeira abaixo e fica péssimo o resto do dia. Então, muitas vezes, quando eu vou acordar, eu já vou com o rolão do laranja lá para me ajudar, para ele acordar mais tranquilinho, para seguir adiante. Gente, o Copaíba da Doterra, ele é um blend, né? Ele é extraído de 4 espécies diferentes de copaibeira em função do tempo de extração. Eu estava vendo o filme do Copaíba, ele, uma vez que é extraído o Copaíba do caule da copaibeira, tem que ficar 6 meses para extrair de novo daquela própria árvore. Então, a Doterra criou essa estratégia de extrair de 4 diferentes espécies, o que para a gente é uma vantagem, para a planta também, né? Mas para a gente é uma vantagem porque a gente tem aí um óleo de copaíba muito completo, né? E muito potente. E aí o copaíba, ele é incrível. Em que sentido? Vou explicar para vocês. Ele apoia todos os sistemas do nosso corpo. Porque o copaíba, ele tem uma substância, que é a mesma substância encontrada o CBD, a mesma substância encontrada nos canabinoides, né? Vindos do cânhamo, da maconha. E eles atuam, o copaíba tem a mesma substância, né? E atua no nosso sistema endocannabinoide, que é um sistema no nosso corpo, no nosso cérebro, que equilibra todos os outros sistemas do nosso corpo. Então, quando a gente usa o copaíba, além das suas propriedades antioxidante, anti-inflamatória incríveis, a nível emocional, a gente está falando de um óleo, se a pessoa estiver vivendo um estresse, uma situação que demande muito emocionalmente, o copaíba, ele é um óleo muito importante e valioso para ajudar a equilibrar emocionalmente e todos os outros sistemas do nosso corpo. Eu comecei a fazer uso dele diariamente, recentemente, em pouco tempo, e foi muito nítida a diferença para mim. Ele realmente ajuda a acalmar, a tranquilizar a parte emocional. O copaíba é incrível. Eu estou fazendo uso interno dele na cápsula de manhã. Ele é possível de fazer uso interno. Então, quando a gente pensa no copaíba, ele realmente não é à toa, né? O Frank é considerado o rei dos óleos, o copaíba é o príncipe, mas não é à toa que ele é o príncipe, porque ele realmente tem propriedades muito importantes para equilibrar os nossos sistemas corporais, inclusive essa parte emocional. Então, quem não usa o copaíba, eu acho que vale a pena. No Brasil, ele está na promoção de cadastramento do Clube Diamante. Ganha um copaíba de 5 ml. Quem cadastrar acima de 100 pontos. Então, vamos falar do bergamota um pouquinho. Algumas pessoas me perguntam, né? Mas qual a diferença de você usar o laranja, você usar o bergamota? Na verdade, eu até vou pesquisar mais sobre isso. Para entender melhor, eu sei que os cítricos eles têm propriedades em comum, mas eles não substituem exatamente tudo que um tem, o outro tem. Eles têm características individuais também. O bergamota tem efeitos muito poderosos ansiolíticos, de relaxamento, de reduzir o estresse, e ele estimula o nosso sistema parasimpático. Então, ele estimula que o nosso corpo funcione a respiração, que acalme os nossos batimentos cardíacos, equilibrando, né, esses nossos sistemas que acontecem automaticamente, independente da nossa vontade. A gente respira, o nosso coração bate, tudo isso acontece no nosso dia a dia e o bergamota tem uma ação direta nesse nosso sistema que equilibra, né, todo o nosso corpo. Eu percebo que o bergamota ele é mais calmante do que os outros cítricos que eu experimento. Ju, você quer falar alguma coisa dele?
Sim, sim. Não, é verdade. Eu percebo o bergamota também sendo bastante calmante, né? Inclusive, ele é recomendado para questões de insônia. Então, você pode colocar ele junto com o lavanda, por exemplo, né? E eu gosto muito da parte emocional do bergamota, né? Então, na parte emocional do bergamota, a gente está falando que ele traz essa parte de trazer uma autoconfiança, né? Como é que se diz? Assim, de falar em público também. Então, autoestima. Então, se na parte emocional você vê algumas questões relacionadas a isso, melhorar a autoestima, melhorar a autoconfiança, o bergamota é um cítrico que vai relaxar, mas ao mesmo tempo vai trabalhar essa parte emocional maravilhosa. Gosto muito do bergamota também. A gente aqui em casa também. Eu gosto muito dele. Obrigada, Ju. O Serenity. Não tem como não ser apaixonado por ele, né, gente? O Serenity, ele é incrível. Ele é o favorito aqui em casa. Se perguntar para qualquer um aqui na hora de dormir qual óleo você quer no seu difusor, eles vão dizer Serenity. Todos eles vão dizer Serenity. Só o caçula, que o caçula gosta do laranja, ele pede laranja o tempo todo. Mas o Serenity é um blend, né, uma sinergia, que pode ser usada durante o dia também, e foi criada especialmente para a gente usar durante a noite e nos auxiliar justamente nessa parte de promover calma, tranquilidade, acalmar os medos que geram a nossa ansiedade, o nervosismo. Ele também auxilia em caso de irritabilidade, raiva, agitação, alteração de humor, confusão mental. É um blend muito completo nesse sentido, na parte emocional. Eu acho que ele é um blend muito importante para o nosso equilíbrio emocional, para a gente ter um recurso para lidar com tudo isso, né? O Serenity a gente gosta muito e a gente usa ele às vezes puro e às vezes com outros óleos também. Quem me conhece sabe que eu falo do Balance o tempo todo. O Balance entrou na minha vida e não sai mais. Eu não sei se eu escolheria ele como meu óleo favorito. Acho que sim. Eu gosto muito dele. O Balance é uma sinergia que se chama equilíbrio, né? Feita para justamente ajudar a gente a equilibrar a nossa parte emocional. Né? Então, promove calma, tranquilidade, ajuda a equilibrar as emoções, ajuda na confusão mental, ele é aterrador, ajuda na hiperatividade, alterações de humor. Eu vou dizer para vocês a minha experiência com Balance, né? Eu gosto de passar ele na sola dos pés de manhã, quando eu me arrumo, tomo meu banho, me visto, começo a trabalhar, eu passo ele na sola dos pés, ele fica aqui um rolão pronto, aqui do lado da minha mesa, e eu uso ele pelo menos umas 6 vezes por dia. Eu passo o Balance, né? Bem rapidinho assim, e ele já me ajuda. Ele ajuda a gente a se centrar. Sabe assim, quando a gente está muito sensível, muito à flor da pele, que qualquer coisa a gente explode, a gente fica muito impaciente. O Balance, eu acho que ele traz esse equilíbrio, ele ajuda a gente a... Aquela confusão vai acontecer ali, se eu não estivesse usando o Balance, eu ia lá, ia perder a minha paciência, ia explodir, poderia, né? E quando eu estou usando o Balance, eu sinto mais calma, eu fico mais equilibrada mesmo, né? Eu consigo lidar com... no começo eu falava que toda mãe devia usar o Balance, porque a gente, quando tem filho, fica a maluca da casa, né? Você é Greta, você é isso, você é aquilo, a gente faz de tudo para fazer da melhor forma possível, mas muitas vezes não é o que é o mais positivo possível, é o que acontece, né? Então a gente vai lidando com isso da melhor forma que a gente pode. E eu achei que o Balance me ajudou demais nisso. Eu hoje me sinto uma mãe muito mais confiante, muito mais tranquila, porque eu perco muito menos a minha paciência com os meus próprios filhos do que eu perdi antes de ter o Balance na minha vida. Então, por isso que ele é meu queridinho, que eu não abro mão dele por nada. Então, nessa parte de equilíbrio mesmo, do humor, eu acho ele incrível. O vetiver, vamos falar do vetiver um pouquinho. O vetiver é extraído de uma raiz, ele tem propriedades, conhecido, né? Muito conhecido pelas suas propriedades tranquilizantes, e ele tem essa capacidade de
tranquilizar o nosso corpo inteiro de uma forma diferente dos outros óleos. Eu percebo diferença quando eu uso o vetiver. Até a minha misturinha diária era balance com vetiver, agora que eu mudei para o Elevation, mas eu usava o vetiver durante o dia junto com o balance. Como os óleos feitos de raízes têm essas propriedades de centrar, né? De ajudar a gente a centrar o nosso emocional e equilibrar. Ele é muito usado para foco, concentração, dificuldade de aprendizagem, ansiedade, insônia e irritabilidade. Com as suas propriedades tranquilizantes, eu acho que ele ajuda demais a um sono tranquilo. A gente usa muito o vetiver aqui na rotina da noite. No difusor, é o Serenity e o vetiver. É uma das combinações que a gente mais usa aqui em casa. Porque é uma noite de sono que faz que a gente percebe a diferença quando a gente usa outros óleos diferentes desse. Quando a gente usa o Serenity com vetiver, a gente sente no dia seguinte que foi assim uma noite realmente muito bem dormida, né? Então ele tem propriedades muito poderosas de tranquilizar a gente. Eu fiquei na dúvida se eu ia falar do DDR Prime ou não, que enfim, ele é um blend também, mas como aqui em casa a gente está usando ele, está gostando muito, ele apoia todos os sistemas do nosso corpo, e eu sinto que ele também apoia essa parte emocional, né? O DDR Prime é um suplemento, na verdade, né? E ele promove a regeneração do DNA danificado. Então, a primeira experiência que a gente teve aqui em casa foi com o meu filho de 7 anos, que o DDR Prime fez parte do protocolo dele para um protocolo de óleos essenciais para desenvolvimento da fala. E o que eu observei que me deixou assim realmente muito animada foi que o protocolo dele era o lavanda com hortelã verde e o DDR Prime, tá? E o que eu observei é que ele desenvolveu bastante a fala, bem mais do que nos últimos tempos, antes de começar o tratamento com os olhos, o suporte com os olhos. E o que eu achei mais interessante foi que ele começou, né? Ele estava muito retraído, né? Um menino de 7 anos, com dificuldade de expressão verbal. O pensamento dele ia mais depressa do que a capacidade dele de botar em palavras. E ele foi exposto a muitas línguas diferentes na primeira infância, e o vocabulário dele, em todas as 3 línguas que ele foi exposto, variava muito. Então, ele falava o português usando o vocabulário inglês, sueco, tudo misturado. E então ele foi se fechando, se fechando, se fechando. E não queria falar, não queria se expressar, estava mesmo numa situação bem delicada. E quando a gente foi usando esse protocolo do DDR Prime, do lavanda com hortelã verde, ele não só... Hoje ele é um grilo falante, tá? Tem 8 meses que a gente fez esse tratamento dele, ele é um grilo falante, ele fala sem parar, melhorou demais a expressão verbal dele e a compreensão também, mas o que mais me chamou a atenção foi a capacidade dele de falar o que ele sentia, coisa que ele não tinha antes desse suporte. Então, eu deixei o DDR Prime aqui porque a experiência que a gente teve foi muito significativa e eu acho que como ele apoia as nossas células, ele também apoia todos os nossos sistemas. Estou falando besteira, Ju? Do DDR Prime. É isso mesmo, com certeza. E se Ô, você for ver a Priscila. composição dele, Pri, a gente tem o Sim. frankincense, né? Ele é composto do frankincense, do laranja, do litsia, do thyme, do clove, do niauli e do lemongrass, né? É maravilhosa a composição dele. Eu estou tomando ele internamente todo dia. Tá tomando? Sim. Priscila, uma dúvida. É Valéria. Oi. Sim, peraí, deixa eu botar o vídeo. Então, se esse DDR Prime eu coloco para uma pessoa de 20 anos, não que tenha problema de fala ou tal, mas para se expressar, para conseguir se expressar melhor, falar, funcionaria? Valéria, eu entendi o DDR Prime como um suporte para o tratamento que eu estava fazendo com ele da fala, tá? E eu acho que se você colocar o bergamota junto com ele, junto com lavanda, você pode conseguir mais suporte do que você teria sem ele. Esse que é o ponto que eu percebi. Eu achei que fez diferença. Eu achei que fez tanta diferença que eu comecei a usar o DDR Prime e comecei a usar em todo mundo aqui em casa. Como um recurso para a saúde celular, né? Se ele
recupera o nosso DNA danificado, então ele é um recurso para qualquer processo que a gente esteja vivendo. Em todos os níveis, físico, emocional, ok? Entendi. Então eu não tirei ele daqui da apresentação porque realmente eu acredito que ele possa ser um suporte para a gente. Inclusive na parte emocional também. Gente, o Frank... agora eu descobri. Eu estou colando aqui os slides, o Frankincense ficou de fora. Vou acrescentar antes de mandar para vocês. Eu não vou terminar antes de falar do Frank, né, gente? Não posso. Porque o Frankincense... Oi. Antes de você começar por Frankincense, estão perguntando, então, se você usou o DDR topicamente, né? Ou, não, para você foi interno, né? E para as crianças? Foi tópico. Tá. As crianças foi tópico. Primeiro eu fiz um rolão separado do DDR Prime, depois eu resolvi colocar ele junto com o OnGuard, achei que era mais fácil. Porque o OnGuard eles já usam todos os dias, né? Então, eu fiz um rolão para eles e para mim eu coloco na cápsula de manhã. Agora eu descobri, gente, eu quebrei tanta cabeça para descobrir qual slide que estava faltando, era o Frankincense, mas ainda bem que a gente vai falar dele antes de acabar. O Frankincense é o rei dos olhos, né? A gente sabe disso e não é à toa que ele é considerado assim. Realmente ele tem propriedades de equilibrar o nosso emocional muito poderosas. Eu estou usando ele, eu vario. Tem dias que eu coloco ele na cápsula de manhã e tem dias que eu vou assim na frente do espelho, abro aqui o meu cabelo e pingo ele aqui no topo da cabeça, porque ele tem capacidade de permear as nossas membranas encefálicas e ajudar a acalmar os nossos pensamentos, ajudar também, tem propriedades aterradoras. O Frankincense ele apoia a saúde celular, a regeneração celular. Então, eu acho que, além dele potencializar qualquer outro óleo que é usado junto com ele, eu acho que para a parte emocional, eu sinto que o Frankincense, o Copaíba, na minha rotina diária, junto com o DDR Prime, eles fazem diferença para me ajudar a me sentir mais calma, mais tranquila, para lidar com os desafios que a gente lida, né? Que toda mulher moderna lida hoje em dia. Então, o protocolo que eu faço é uso interno do Frankincense, do Copaíba, do DDR Prime, e uso tópico do Balance durante o dia e uso interno dos cítricos, o laranja, às vezes eu uso o limão, o lima, o que eu tiver aqui, o bergamota, internamente e no difusor. Então, eu faço um mix ao longo do meu dia, dos cítricos, muito frequentemente durante o dia, e os óleos que ajudam a dormir melhor. Isso tudo como um recurso para lidar com as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu sinto que isso me deixa mais fortalecida para levar o dia a dia, né? Para lidar com qualquer desafio que apareça. Aqui são algumas sugestões para usar no difusor, para relaxar, para dar energia, para dormir melhor. Enfim, algumas sugestões para colocar no difusor. Essa receitinha do Liquid Calm, eu acho que é uma receitinha muito valiosa para a nossa parte emocional, então eu acho que vale a pena também dar uma olhadinha nessa receita. Se você não tiver todos eles, eu durante muito tempo fiz só o Balance e o Vetiver, e eu achei que funcionou muito bem para mim, né? Às vezes a gente não precisa ter os três, se tiver o Balance e o Vetiver, ou o Balance e o Serenity, você já consegue o resultado que você busca. Nessa apresentação tem também a tabela de diluição, algumas dicas de segurança. E é isso. Muito obrigada a todos vocês. Eu vou acrescentar o Frankincense e enviar o PDF. Alguém tem perguntas? Pri, é a Carla. Oi, querida. Bom, eu queria só acrescentar uma coisa, não é nenhuma pergunta. Já que a gente está falando dos olhos voltados para as emoções, eu queria falar só o meu relato, né? Eu sempre fui uma pessoa considerada ansiosa, mas eu nunca tinha tido crise. E durante a pandemia eu tive algumas crises de ansiedade. Diante de tudo que eu vivi, enfim, algumas pessoas aqui talvez até já saibam. Mas o que eu queria falar para vocês é que esses olhos têm dado um suporte que eu
eu comecei a usar os óleos por conta do suporte da insônia, mas hoje eu tenho a plena certeza que eu não seria nada sem eles nesse período. Eles me deram um equilíbrio emocional para conseguir continuar a dormir e para voltar a trabalhar, para continuar a minha jornada. Para quem não sabe, eu sou enfermeira da linha de frente do Covid. E assim, tem dias mais difíceis, tiveram dias muito difíceis, e que hoje eu tenho vários amigos, vários colegas de trabalho que estão precisando de suporte alopático para ansiedade, para dormir. E eu, graças a Deus, continuo firme e forte, com cada vez menos crises de ansiedade, graças a Deus. Ainda tenho, não posso negar, mas a rotina, a vida não passou, né? As coisas ainda continuam acontecendo, mas eu tenho mudado o protocolo sempre que eu posso, para poder também ver qual é a melhor adaptação para esse meu momento de vida, e tem sido maravilhoso. Então, eu só digo uma coisa para vocês: não esqueçam de usar os óleos essenciais para a questão emocional, porque eles são simplesmente a base para a gente continuar levando uma vida mais leve, mais tranquila, né? Então, realmente, eu não tenho nem palavras. Todos os óleos, praticamente, que você falou aí, com exceção do cedro, né? O cedro, para mim, está sendo um suporte agora, nesse momento, para dormir. Mas, assim, são óleos que realmente... Cedro, Serenity, Vetiver, Balance, todos eles fazem parte do meu protocolo e está sendo maravilhoso. Foi só mesmo para falar para todos, né? Muito obrigada, Carla, pelo seu depoimento, pelo seu trabalho, né? Sem profissionais como você, eu não sei o que seria da gente nesse momento, né? Eu sou muito grata a todos os profissionais de saúde. Que bom que você... Eu fiz vários rolões para as minhas amigas, todas que trabalham na linha de frente. Gente, é um desafio muito grande. Só você sabe o desafio que é quando você tem que estar lá todo dia no hospital, lidando com essa situação toda no nosso país, que a gente conhece bem como é que são as condições, né? Que bom que você consiga melhorar ainda mais, tá? Que os olhos possam te ajudar bastante nessa caminhada. Ju, obrigada a você. Tem mais perguntas? Obrigada. Ficou alguma pergunta do chat durante o tempo que eu estava falando? Pri, ficou, eu acho que só umas últimas perguntinhas aqui, deixa eu ver. A Andréia, eu acho que tinha umas perguntinhas. A Luciana perguntou se o copaíba pode ser ingerido diretamente, né? Ou uma gota embaixo da língua. E aí eu acho que a perguntinha da Andréia, tá, Pri? Tá. Cadê a perguntinha? Andréia, você se importa de fazer a sua perguntinha de novo pelo microfone, por favor? Posso. Muito obrigada. Amei a aula, viu? E essa Obrigada. sua serenidade é maravilhosa. São os olhos. Pri, deixa eu te perguntar, assim, na sua experiência como psicóloga, você já atendeu alguma criança autista não verbal? Se você teria alguma sugestão de uso para a questão de apraxia da fala, essas coisas? Por favor. Andréia, eu não tenho experiência com isso. Eu não tenho experiência com isso. Eu acho que a melhor pessoa que poderia te dar suporte é a Marina Costa. Sabe quem é a Marina? É a Marina McDowell? É, a Marina. Ah, e é o meu suporte. Ela é? Então, eu confio muito no trabalho dela. Ela tem uma experiência vasta nisso. Muito boa mesmo. Eu acho que ela é a melhor pessoa que vai poder te ajudar. Eu não tenho experiência... Já tem bastante tempo que eu não atendo criança e eu nunca fui especializada nessa parte autista. O meu trabalho como psicóloga foi em outras áreas, então eu nem me sinto confortável de te dar uma indicação. Eu confio na indicação que a Marina te der, porque eu acho que ela tem aí nos últimos anos construído o grupo de mães. Eu faço parte do grupo de mães também, eu fico lá só aprendendo bastante. Eu acho que ela construiu aí ao longo dos últimos tempos um aprendizado incrível para apoiar as famílias que passam por esse tipo de situação.
Então, se você puder conversar com ela para, se precisar, mamãe. Tá bom, minha querida, pois obrigada, viu? Um beijão. De nada. Mais alguma pergunta, gente? Eu sou a Tatiana, eu gostaria de fazer uma pergunta, se não for incomodar. Pode falar. Então, assim, a minha filha é epilética já desde os 7 anos de idade, e nos últimos anos da adolescência agora, nos últimos anos, com a adolescência, com a menstruação, piorou demais. Eu já tenho buscado diversas coisas, eu já estou nos olhos já há uns 8 meses, já tentei algumas coisas. Eu queria saber se não você, né, não sei se você tem alguma experiência nisso, se você pudesse me indicar alguma pessoa que tem essa experiência com epilepsia. Tatiana, eu não tenho experiência, mas eu posso pesquisar e te ajudar nisso. Eu acho que os olhos poderiam... Você está usando qual protocolo? Você se importa de compartilhar? Então, tanto a Juliana quanto a Stephanie, o pessoal aqui de Portugal, tem ajudado a gente também nas pesquisas e tal. Eu tenho usado o Blue Tansy, associado ao lavanda, ao clarissage, ao Lang Lang. Então, assim, tem algumas coisas que eu já fiz, mas não tive ainda um efeito. Não teve o efeito desejado. Ela faz medicação, né? Efeito calmante. Desculpa, você pode repetir, por favor? Né? Porque cortou. Você pode repetir, por favor, Tatiana? Como um todo, assim, né? Para as crises, um efeito. Ela existe. Ainda não. Mas eu tenho fé que ainda vamos achar, mas é que tem muito óleo, tem muita coisa. Às vezes tem coisas que fogem dos livros e das coisas que a gente estuda e que vai lá para os ancestrais, e eu acho isso bem bacana. Esse é o caso do óleo de rosas, que fala que é bom para epilepsia. Eu ainda estou juntando meus pontos para pegar esse óleo, que é bem caro, né? Mas, então, assim, eu estou na busca. Se você puder, talvez, ver alguém que consiga me ajudar, que tem experiência nisso, e lembrar de alguém aí ao longo do tempo, me avisar. Tatiana, deixa eu perguntar uma coisa. Quando você estava falando, cortou um pouquinho. Você já experimentou... Hoje ela tem quantos anos? Ela vai fazer 14 anos daqui umas semanas. Mas ela é enorme, ela é maior que eu. Então... Como é que ela está com essa situação de saúde? Então, é complicado, porque ela tem muitas crises fortes durante o dia de queda. Ontem mesmo, eu deixei ela 1 minuto para lavar o biquíni atrás, assim, na cama, super segura, né? No meio da cama. E quando eu vou ver, ela tá no chão, tendo uma. Então, quer dizer, é assim, do nada. E quando a gente acha que vai ter um dia melhor, aí às 7 da noite, pronto, vem uma horrorosa e machuca então, e tal. Ela tem crises com muita frequência, né? Muita frequência. Deixa eu só entender uma coisa. Você já experimentou usar o copaíba e o frankincense? Esse eu uso para as dores musculares que ela tem após a queda. Aí esse eu uso, eu tenho um rolão já feito para ela. Então, assim, esses para queda são ótimos, porque tira a dorzinha dela. Porque dependendo do dia, se ela teve uma generalizada por 2 dias seguidos, o braço dela sobe na crise. Aí acaba sendo aquela dor horrorosa que ela não consegue nem mexer o braço. Então esse eu uso junto uma misturinha para dores musculares e de nervos também, porque acaba sendo de nervos. Aí eu faço um combo assim, e tem frankincense, tem copaíba também. Às vezes até dou copaíba embaixo da língua para ajudar mais ainda. Copaíba embaixo da língua, isso eu acho que é uma boa. Eu vou botar o meu telefone aqui. Não, vocês vão receber na apresentação, preciso botar aqui. Você entra em contato comigo, eu acho que... Eu vou pesquisar melhor, mas eu acho que o copaíba e o frankincense, o uso diário, interno, poderia ajudar. Ótimo, na parte ótimo. neurológica. Então tá. Aí eu dou na cápsula vegetal, então. Porque eu dou para ela embaixo da língua quando é assim, de rapidão, sabe? Mas se for para dar todo dia, assim... Eu penso que, pelas propriedades do copaíba, ele poderia ser um recurso. Eu acho que vale a experiência. Ótimo. Eu vou pesquisar, você vai receber a apresentação, entra em contato direto comigo para a gente conversar mais sobre isso. Eu tenho interesse em conhecer mais sobre essa situação e poder Você tá no Brasil, né? Eu tô no Rio de Janeiro. Tô no Rio de Janeiro, tá bom? Ótimo. Tá bom, muito obrigada. De nada. Gente, mais alguma pergunta? Eu vou encerrar a gravação.